vamos começar fazendo, né, trazendo alguns conceitos para a gente refletir. O que seria energia sexual? O que seria sexo e o que seria sexualidade? Então, dentro desse contexto, nós vamos começar a falar sobre energia sexual. Então, do ponto de vista espiritual, a energia sexual é aquela força que o ser espiritual carrega e que determina e orienta a sua vivência sexual. Ela nos é dada com o objetivo de crescimento, ela tem um objetivo material no campo físico, que é a reprodução, ela tem um objetivo social, que é o de criar afetos, criar relações, criar, né, estruturas que se transformam em casais, em famílias e que se perpetuam nessa caminhada. A energia sexual, ela não é só voltada para a atividade sexual, né? Ela é a mesma energia que é utilizada no campo do afeto, da amizade, é a energia que sustenta o campo criativo do ser, a questão da maternidade. Então, é essa força que deve, do ponto de vista espiritual, ser transformada ou ser transmutada na capacidade de expressão do amor. Um outro conceito importante é sexo. O sexo é uma característica morfológica da criatura. Então, o sexo tem a ver com o corpo. Então, a questão da estrutura do corpo, ela determina um sexo para a criatura. Por que nós estamos falando dessa forma? Dentro da doutrina espírita, há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 200, em que Kardec pergunta aos espíritos se eles, ou se nós, os espíritos, enquanto entidades espirituais, temos sexo. E eles respondem claramente que nós não temos sexo como a gente, na realidade, entende, porque é essa estrutura morfológica. Que o que há entre os espíritos é afinidade, é simpatia. É importante que, na continuidade dessas perguntas sobre sexo, Kardec pergunta aos espíritos se para um espírito, ao reencarnar, existe uma preferência entre ser homem ou mulher. Essa pergunta, que pode parecer muito simples, ela era extremamente complexa num mundo totalmente machista, em que os valores das mulheres eram praticamente desconhecidos.
num mundo em que os direitos femininos eram praticamente nulos. E mais do que isso, é interessante pensar e refletir, porque Kardec, né, faz essa pergunta e as médiuns que trabalham com ele são mulheres, né? Quase a totalidade, todas as dos médiuns que auxiliaram diretamente no Livro dos Espíritos são mulheres. E a resposta dos espíritos é que, para os espíritos, tanto faz nascer homem ou mulher. A escolha do sexo tem a ver com a escolha das provas que o espírito precisa vivenciar numa encarnação. Dependendo do que ele precisa aprender, dependendo do que ele vai realizar na vida, ele vai vir homem ou mulher. Não é uma questão de ser homem simplesmente por ser homem, por ter um sexo masculino, mas são as provas que a vivência no campo da masculinidade trazem para a criatura na sua caminhada. Um outro conceito importante é o da sexualidade. E nesse contexto, o que seria, né, a sexualidade? A sexualidade, ela tem a ver, né, com a escolha do parceiro sexual quanto ao sexo que esse parceiro tem. A direção que a energia sexual nesse indivíduo faz para a vivência da sua sexualidade. A sexualidade seria uma identificação, né, do indivíduo, né, com uma determinada expressão do sexo e que não tem a ver necessariamente com o seu sexo biológico. Quando nós falamos de sexo, nós temos macho, fêmea e temos os seres assexuados, que são aqueles que não têm uma estrutura morfológica determinante. Ele não tem uma genitália, ele não tem uma formação que defina se ele é macho ou fêmea. Quando nós falamos de sexualidade, nós estamos falando de heterossexualidade, quando a criatura é predominantemente voltada para o sexo oposto. A homossexualidade, quando essa sexualidade é voltada para um parceiro do mesmo sexo predominantemente. Temos a bissexualidade, quando essa sexualidade pode ser voltada para um parceiro do sexo oposto ou do mesmo sexo. Nós temos aqueles que se consideram assexuados, que não têm nem uma sexualidade voltada para um ou outro sexo.
E muitas vezes as pessoas confundem quando fala-se de transexualidade, porque a transexualidade não é uma questão desse direcionamento dessa energia. A transexualidade, né, é uma questão de identidade de gênero, aonde a criatura ela não se vê e não se aceita com o sexo em que ela se apresenta nesse processo encarnatório. Essa questão especificamente da transexualidade, ela exige para o nosso entendimento um aprimoramento da visão daquilo que a neurociência tem nos dado hoje sobre sexo e a questão do sexo cerebral. Então, várias pesquisas já levantam que existem, né, pessoas, e essas são essas pessoas trans, em que o funcionamento cerebral dessas pessoas não está em conformidade no campo da expressão da sexualidade ou da visão física com o sexo biológico. Então, as pesquisas caminham cada vez mais para um cérebro trans, e nós temos cérebros masculinos e femininos. E as pesquisas têm mostrado que uma pessoa que nasce no sexo feminino e não se aceita e busca e quer ser um homem, que o seu cérebro tem um funcionamento mais condizente com o cérebro da maioria das pessoas que se apresentam num corpo masculino do que com as pessoas do sexo feminino, né, com o qual ela se relaciona ou se afiniza pela morfologia corporal. Então, isso precisa ser visto porque as pessoas levantam tanto a questão da homossexualidade quanto da transexualidade como uma escolha, como um gesto de rebeldia, como um modismo, e essas coisas não são assim. Até algumas pessoas, principalmente pessoas religiosas, levantam que essa questão seria um prenúncio do final do mundo, do fim dos tempos. A questão da homossexualidade e da transexualidade, ela percorre a história da humanidade. O que aconteceu sempre, né, é que aquilo que não agrada a maioria social, ela é perseguida, ela é abolida de alguma forma, ela é inibida de alguma forma, ela é castrada de alguma maneira, mas isso não significa que ela não esteja presente e ela não aconteça. Então, a sexualidade, ela exprime o modo da atividade sexual utilizada pela criatura para obter satisfação e prazer. Esses conceitos são importantes e nós vamos ver que quando nós formos falar
de adoecimento no campo sexual, daquele ponto de vista que a gente consegue observar e entender, eles não têm uma relação direta com a questão da sexualidade na sua expressividade, mas sim no comportamento ético e na questão da dignidade do indivíduo no uso dessa sexualidade. Como o nosso tema também é obsessão, né, atendendo aí o pedido das pessoas, né, ou desse amigo, desculpe, né, a obsessão é, do ponto de vista da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. É uma influência negativa sobre qualquer pessoa que visa atormentar a criatura e que visa levar a criatura a praticar atos ridículos ou atos maléficos. Só que, lembrando Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos, que foram dois escritores que, quando encarnados, escreveram sobre o tema, que toda obsessão ela é recíproca. Na verdade, dentro da compreensão real do que seja obsessão, todas as obsessões começam num processo de auto-obsessão. Não há, nesse contexto, vítima e algoz. Existe, na verdade, uma cumplicidade, uma afinidade moral ou uma afinidade por um processo de culpa, uma afinidade por uma perturbação e persistência de comportamentos infelizes entre o agressor e o agredido. Falar de obsessão, né, dizendo que são os espíritos que perturbam as pessoas que estão encarnadas na Terra, é uma coisa inadequada. Por que nós falamos que seria inadequada? Porque a obsessão, e isso está colocado dentro do Espiritismo, ela ocorre de desencarnado para encarnado, mas também de encarnado para desencarnado. Ela ocorre de desencarnado para desencarnado, mas ela também ocorre de encarnado para encarnado. Uma pessoa que está na Terra, ela pode obsediar uma outra criatura na vida, e isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam ou da maneira como as pessoas observam esse contexto. Então, a autoobsessão, ela ocorre, né, porque a criatura carrega em si ainda uma condição de imperfeição. Então, como humano, ele tem potencialidades, mas ele tem vicissitudes, ele tem deficiências,
ele pode ter deficiências de diversas maneiras, inclusive deficiências morais, né? Que seriam os defeitos, né? Ou as vicissitudes. O que leva a um processo de autoobsessão, né? São as nossas tendências, as nossas reminiscências, as nossas aptidões. É aquilo que nós carregamos conosco na caminhada. Então, o que é uma tendência, né? É uma propensão para determinado sentimento, para determinado estado de espírito ou de forma de agir. Então, tem gente que tem tendência a criticar tudo na vida do outro. Tem gente que ele tem tendência a centralizar as coisas que estão para ser realizadas, ele não consegue delegar, ele não consegue dividir essas situações. De outro, né, lado, essa autoobsessão, ela pode acontecer pelas nossas reminiscências. Essas reminiscências, elas são lembranças de memória, coisas que nós carregamos dentro de nós, que pode ser desta ou de outras experiências na carne. Elas podem ser lembranças conscientes ou inconscientes, elas podem ser lembranças afetivas, elas não precisam ser lembranças de um fato, de uma vivência, de uma consciência, de uma vida, né? Mas você tem reminiscências que, quando você se encontra em determinado ambiente, em determinada condição, em determinada situação, a criatura, né, ela passa a apresentar determinados comportamentos com tal facilidade, né, mesmo que aquilo não faça parte da sua cultura, não faça parte do seu aprendizado nessa vida. Um exemplo, né? O indivíduo que foi criado numa vida simples, numa situação de pobreza extrema, né? Que tem um comportamento na sua vida como se fosse alguém da alta sociedade de determinado, inclusive, tempo histórico, e que se comporte daquela maneira com maestria, sem nenhuma teatralidade. É uma naturalidade dessa criatura. Eu estou trazendo exemplos não do campo da sexualidade, nós vamos voltar para a sexualidade para facilitar. E eu me lembro de uma história que é real e que eu vivenciei. Muito jovem, participando do movimento de juventude espírita, nós, o grupo de jovens, tínhamos um trabalho assistencial onde nós recebíamos as pessoas de diversas comunidades ou as pessoas que viviam na rua, no centro da cidade de Belo Horizonte, porque as nossas atividades espíritas eram na sede da União Espírita Mineira, que funcionava no centro da cidade.
E uma senhora, visivelmente muito pobre, sempre nos convidava e dizia que queria, num determinado momento, oferecer um almoço para nós. Todo mundo se esquivava porque achava, inclusive, que era só loucura, aquela coisa toda. Mas um companheiro do grupo resolveu atender tantos os pedidos dela e falou com ela que ela podia escolher o cardápio, que ele iria ajudá-la para ela pagar a comida, tudo isso, sabendo que ela não tinha condição, ela ia buscar, né, sacola de mantimento conosco. E num sábado ficou combinado que depois que nós acabássemos as atividades assistenciais, nós iríamos almoçar com ela. Todo mundo preparado, né? O que poderia acontecer ali, das coisas mais diversas. Ela morava numa comunidade, numa periferia de Belo Horizonte, muito pobre, e ela combinou, né, que se nós pegássemos o ônibus de tal horário, a gente chegaria lá, mais ou menos tal horário, e ela estaria nos esperando no ponto. Chegamos lá, ela estava limpa, arrumada, bem vestida, nos recebeu e nos levou para conhecer aonde ela morava, e ela morava num único cômodo. E ela nos disse que o senhorio tinha emprestado o terreiro da casa dele para que nós almoçássemos ali. Nós éramos um grupo pequeno, devíamos ser no máximo 7, 8 pessoas, não mais do que isso. Fomos para o terreiro, as mesas estavam montadas, estavam com toalhas, pratos postos, talheres postos, copos postos, coisas simples, mas tudo muito bem organizado. E ela nos pediu licença, que ela precisava se arrumar antes de servir ao almoço. E ela saiu, e como uma dama da sociedade anteriormente, ela voltou vestida com outra roupa. E serviu o almoço com uma elegância, e um almoço extremamente gostoso, com toda a capacidade de alguém que viveu a vida inteira numa sociedade de luxo, o que não era compatível com a história dela. Isso é uma reminiscência, certamente. E nós temos as nossas aptidões, que são capacidades e habilidades que nós apresentamos e que não vêm do aprendizado dessa vida. Essas questões, elas influenciam profundamente na vivência da autoobsessão, porque muitos dos nossos comportamentos infelizes, eles têm relação direta com as nossas vivências anteriores, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Então, são aquelas questões que nós carregamos conosco, que foram, né, talvez o grande alvo de busca para a renovação e a transformação. É claro que nem toda aptidão é negativa, nem toda memória ou lembrança é negativa, nem toda tendência é negativa, mas nós temos, né, tendências e reminiscência e aptidões nos dois campos, e elas todas podem ser usadas na nossa caminhada. O que nós entendemos
como adoecimento no campo da sexualidade. Permitam-me aqui não ater às questões da leitura do Código Internacional de Doença ou de qualquer outro manual de diagnóstico das sociedades médicas. O que nós vamos trazer aqui é uma visão no campo espiritual. E a nossa observação e as nossas colocações não são nossas. Fazem parte de um trabalho de orientação da espiritualidade a um grupo dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, em que os espíritos, falando do tema, trouxeram para nós essa compreensão ou essa abordagem que nós achamos bastante interessante, que é um ponto de vista muito diferente, mas que é um ponto de vista que, da minha parte, me coloca mais à frente do que eu entendo como um problema no campo do sexo do que muitas coisas que as pessoas levantam e infere sobre o tema. Não estou aqui dizendo que esses espíritos ou que a minha opinião é a verdadeira ou a única ou a melhor. Ela é uma visão e atende para mim no campo do que eu sinto que é importante e naquilo que eu trabalho com os meus pacientes para a transformação. Há uma fala desses espíritos que demarca essa nossa questão, que a vida humana não pode ser resumida numa prática sexual viciosa. Então, eles associam o processo de adoecimento sexual com uma prática viciosa, né, com uma postura de total inadequação na utilização dessa energia sexual e dessa prática sexual. Se nós estamos falando de vício, é importante entender que quando a gente fala de vício no campo da sexualidade, ou em qualquer situação, nós estamos falando de duas condições. Todas as vezes que se fala em viciação, você está falando de dependência e de tolerância. Dependência. A criatura passa a viver em função de uma prática viciosa. Seja a dependência química, seja a dependência emocional, seja a dependência tecnológica hoje, e nós temos a dependência, né, no campo do sexo, onde o indivíduo vive grande parte da sua caminhada e da sua vida em função de buscar
e vivenciar o sexo, uma busca de prazer que vai perdendo um sentido de realidade, onde se abre mão de qualquer outra coisa para alcançar esse tipo de prazer, querendo, na verdade, que esse prazer acontecesse 24 horas por dia, 365 dias por ano. Essa é a primeira situação. O indivíduo não consegue viver sem se utilizar, sem pensar, sem agir, sem atuar o tempo todo na busca do prazer. Por outro lado, né, nessa perspectiva, né, ele traz também, por estar viciado, a tolerância. O que no começo satisfazia, à medida em que vai caminhando, não é mais satisfação e as coisas precisam ter maior intensidade ou uma maior diversificação para se buscar o prazer, e o que ontem era suficiente acaba não sendo mais suficiente. Então se começa com uma prática sexual em determinada quantidade de vezes, depois diariamente muitas vezes, depois não é só aquele tipo de prática, tem que ter outros tipos de práticas que envolvam fetichismo, que envolvam sadismo, masoquismo e inúmeras outras situações para que se alcance esse prazer. É um indivíduo que começa, né, porque tem gente que tem viciação sexual por pornografia. Né? Anteriormente era só pornografia pela leitura, depois a pornografia visual, e hoje a pornografia é através de vídeos, através de videoconferências, onde se vive uma sexualidade virtual que começa com uma vez, depois 2 vezes, depois o tempo quase todo, deixa de dormir, dorme pouco, prejudica o trabalho, pensa nisso no trabalho, acaba passando a ocupar dentro do trabalho, fazendo, né, uma busca o tempo todo dessa pornografia, que pode comprometer a vida da criatura como um todo. Nós, então, entendemos que nós temos basicamente 4 formas de adoecimento no campo da sexualidade. A promiscuidade, a prostituição, a perversão e o adultério. Vejam que a nossa abordagem, e nós já falamos sobre sexualidade em outros vídeos, quem entrar no nosso canal no YouTube, né, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental, quem não conhece, conheça, entre lá no YouTube, vá ao nosso canal, se inscreva, né? Marquem lá o sininho para notificação. Todas as semanas nós temos alguma novidade sobre saúde mental, sobre espiritualidade. Então, lá nós já falamos sobre sexualidade de um ponto de vista técnico. Nós temos um capítulo num livro chamado Psiquiatria Iluminada sobre sexualidade, aonde nós abordamos o
tema desde o ponto de vista técnico até o ponto de vista do espiritismo para uma compreensão do que seja sexualidade. Então, quem tem interesse no aprofundamento, quem é da área de saúde mental e quer ver algo sobre saúde mental e espiritualidade, eu convido a adquirir esse livro. Vocês conseguem adquirir esse livro pela Amazon. Tem a distribuidora Candeia, que é a responsável pela distribuição dos livros da Associação Médico Espírita do Brasil. E no livro, né, Psiquiatria Iluminada, tem um capítulo sobre sexualidade que ficou sob a minha responsabilidade. Então, nós temos promiscuidade, prostituição, perversão e adultério. São esses campos que levam o indivíduo a um adoecimento, né? Esse tipo de comportamento, né, ele traz inúmeras consequências, inclusive consequências orgânicas, porque a promiscuidade ela abre um campo para inúmeras doenças sexualmente transmissíveis, algumas muito graves, né? E algumas que, se não bem tratadas, podem levar ao óbito, mas podem levar a um comprometimento, né, com sequelas graves para a vida da criatura. Né? Então, a promiscuidade é quando o indivíduo, né, ele tem uma vivência sexual onde ele busca inúmeros parceiros em situações diferentes, sem uma preocupação da escolha de como e o que acontece, facilitando realmente inúmeros resultados que podem causar a ele muita dor, muita infelicidade, e quando a culpa surge, pode levar a um adoecimento em saúde mental bastante importante. Promiscuidade não é só transar com as pessoas, fazer sexo com as pessoas nesse jeito, né? Tem muita gente promíscua, né? Existem festas, existem determinados tipos de eventos onde as pessoas vão para ali e fazem uma disputa da quantidade de pessoas que eles vão beijar numa só noite. Tem nada contra beijo, né? Eu me considero uma pessoa beijoqueira, mas as pessoas acham que aquilo ali não tem nada demais. A cavidade oral, a mucosa oral, ela carrega mais micróbios, por exemplo, do que a mucosa anal. E muitos desses micróbios em uma outra pessoa que esteja com a imunidade baixa, com uma fragilidade orgânica, pode provocar doenças e doenças graves, como, por exemplo, alguns tipos de hepatite, como, por exemplo, né, levar ao surgimento da herpes e algumas outras situações que são bastante graves. A prostituição, muita gente, quando a gente fala em prostituição, lembra simplesmente da prostituição no campo, né, da
prostituição que é legalizada, entre aspas, que seria, como a fala de muita gente, a mais antiga profissão que teria na vida. Mas existem muitas pessoas que prostituem a energia sexual e a vivência sexual não para ganhar dinheiro. E às vezes nem para ganhar dinheiro para a sua sobrevivência, mas para ter vantagens, para seduzir as criaturas para fazerem para elas o que elas querem, para alcançarem o poder e muitas vezes para levar as pessoas fragilizadas emocionalmente a agir e atuar de forma criminosa contra alguém ou alguma instituição a partir desse processo de prostituição. Então, prostituição não é algo que só a prostituta faz. E, infelizmente, existem mulheres casadas onde o regime do casamento está emocionalmente comprometido, que se utilizam do sexo para terem vantagens bastante questionáveis. Um outro fator, um outro adoecimento é a perversão. É tirar a energia sexual que deve ser usada no campo da construção do afeto, da criatividade, da possibilidade da reprodução. E aí eu não estou falando que é tudo junto, né? Podem ser e acontecer separadamente, né? Tirar deste contexto para ser usada de uma forma pervertida, para um prazer perverso, né? Que é uma versão ao contrário daquilo que deveria acontecer. Uma perversão sexual bastante comum, né, que tem sido muito denunciada e muito complexa, é a pedofilia. Né? Uma perversão da sexualidade é aquela em que as pessoas, para terem prazer sexual, elas agridem e estupram as pessoas que são suas vítimas. E nós temos, né, ainda no campo dessa vivência, o adultério. Que quando eu tenho um compromisso afetivo com alguém e eu adultero esse compromisso, eu traio esse compromisso. E essa traição não é só e somente vivenciando o sexo com outra pessoa. Se eu vivencio uma relação marital, aonde há um comprometimento de vida sexual e que isso é importante para as duas pessoas, e eu, por meu desejo, por minha raiva, por minha escolha, por qualquer coisa, eu abandono isto, eu desfaço esse compromisso da minha parte, sem comunicação, abusando, às vezes mentindo nesse campo, isso é uma forma de adultério. A palavra adulterar ela é muito mais profunda, né? Quando eu assumo uma responsabilidade social e eu não cumpro esse papel social,
né, e eu ajo de maneira contrária, eu estou adulterando um compromisso que eu assumi. Esses elementos, que são elementos pessoais, que estão na nossa condição, dentro da nossa perspectiva íntima, eles são a base, o terreno para os processos de obsessão no campo da sexualidade. Por isso que dentro dessa perspectiva, nós não podemos de maneira nenhuma levar a responsabilidade total do processo para o outro indivíduo. Um indivíduo que é obcecado com pensamentos e emoções sobre sexo, que é controlado por seus impulsos sexuais, ou seja, que ele é viciado no campo do sexo, ele é uma criatura que energeticamente, espiritualmente, ele busca outras criaturas, ele busca energias que estão vinculadas ao seu campo. Esse processo na vida de uma criatura, principalmente no campo do vício, porque você pode perder esse controle sem ser viciado, pela invigilância de perceber o que você está vivendo. Né? Se entregar a uma paixão é um risco, um grande risco. Quantas pessoas passam a ter uma vida de dificuldades por causa de uma paixão? Quantas jovens, por um processo de paixão, vêm-se grávidas muito novas, e isso compromete todo o desenvolvimento da sua cadeia de vivências sociais. Ela se vê obrigada a mudar a sua jornada, né? Às vezes com muitas dificuldades emocionais, com muita raiva, com muita mágoa, com muita tristeza, com rejeição da criança, com rejeição da maternidade como um todo, e sofrem profundamente. Então, é muito importante que a gente entenda, né, que quando nós estamos falando aqui, nós não estamos condenando as pessoas, dizendo que elas estão erradas, que elas são espíritos maus, ou que elas estão comprometidas pela ação demoníaca no universo. Não. É quando nós nos tornamos invigilantes e agimos, né, de uma maneira impulsiva, ou nos negamos a refletir para agir, né, nós vamos ter que responder pelos nossos atos. E às vezes essa resposta ela vai ser muito cara para a criatura. O processo de obsessão sexual, ele envolve, né, uma expressividade do indivíduo, né, que cria essa relação ou correlação. Principalmente quando esse processo
envolvem desencarnados com encarnados, geralmente, né, esses espíritos eles têm duas propostas. Quando eles colocam a criatura a partir das suas tendências, as suas aptidões, as suas reminiscências, numa vivência sexual, eles podem ter duas grandes propostas. Alguém pode achar outras inúmeras, mas eu estou colocando aqui duas grandes propostas. Uma, levar a criatura a um comportamento sexual que deixe essa criatura, por um sentimento de vingança do espírito, em uma situação social de ridículo ou uma situação social de comprometimento e sofrimento. Então, levar um indivíduo que se perde nesse campo a ter um comportamento da sua sensualidade, da sua sexualidade em determinada estrutura social, em que as pessoas vão ridicularizá-lo, muitas vezes vão afastá-lo do convívio, e isso vai ficar complicado. Ou ele, né, pode pretender que essa pessoa atue de tal forma que isso vai repercutir na vida dele por muito tempo, com uma cadeia que cresce de muita dor, de muita luta, de muito desafio, né? Há também espíritos que buscam, embora não tenham um corpo físico, numa criatura uma gratificação da própria sexualidade, né? Um desejo de viver aquilo que eles estavam viciados através do outro, né? E esses processos, quando a afinidade dos dois elementos é muito grande, pode se transformar numa obsessão muito grave e de difícil tratamento. Vamos lembrar que a lascívia, que é essa, né, característica de usar o outro ser humano por própria gratificação no campo da sexualidade, ela não requer necessariamente um contato físico. Por exemplo, o voyeur, ele não precisa ter um contato físico com as pessoas, né? Ele se gratifica sexualmente, muitas vezes ele é um viciado sexualmente, de ver as pessoas nuas, de ver as pessoas se relacionando sexualmente. E essa observação da vivência sexual do outro lhe dá prazer, ou estimula a masturbação, sejam homens ou mulheres, e que trazem o prazer não pelo contato com o outro, mas pela visão da outra criatura. Há pedófilos, né, que buscam o abuso sexual infantil ou de adolescentes, né? Mas há pedófilos que se satisfazem em ver crianças nuas, né, e se masturbam, têm prazer de simplesmente ver esse tipo de situação.
É uma condição, né, complexa. Nós lembramos aqui que a pornografia, através da internet, das redes sociais, é particularmente viciadora, porque a criatura pode acessar o seu vício dentro da sua casa. Muitas vezes a pessoa é viciada e outras pessoas não sabem que isso acontece, né? E, no entanto, todo esse contexto, todo esse processo que nós fomos falando aqui de adoecimento e de processo de obsessão, a gente tem que fortalecer que a recuperação é possível. O indivíduo, ele pode, né, sair desse contexto sublimando a sua sexualidade. Uma coisa importante, muita gente confunde sublimição com supressão, né? Ou com uma interrupção forçada da vivência sexual. Quantas vezes eu escuto pessoas que me dizem que entendem, né, que tem um problema da sexualidade, às vezes nem é um problema, mas é uma interpretação, e que as pessoas dizem que a forma dele se curar é não ter uma prática sexual. Pode ser que, num primeiro momento, onde essa questão, por exemplo, é um vício, seja importante essa inibição para que o indivíduo, né, se desintoxique, vamos usar essa expressão, e ele possa fazer uma caminhada diferente. Mas sublimar não é inibir. Sublimar é transformar uma determinada experiência numa experiência com mais características positivas, né? Onde as potencialidades do indivíduo vão construindo virtudes na sua caminhada. Não adianta eu querer que o indivíduo não haja externamente como se ele tivesse curado da sua prática adoecida ou da sua prática viciosa, se na cabeça dele ele continua nesse lugar. Se na condição dele ele continua nesse contexto. Normas rigoristas de virtude, né, elas não fazem com que o indivíduo se cure da promiscuidade, da perversão, da prostituição, do adultério, nem saia de uma situação viciosa, nem consiga se liberar de um processo obsessivo. As pessoas que assim agem, e grande parte delas
agem numa postura moralista rigorista, que nem sempre é a atitude que internamente ela age, ela atua. Muitas vezes isso é um discurso, mas não é uma postura real. E essas pessoas geralmente se utilizam de preceitos religiosos e agem através da condenação dessas criaturas. Então, nós lembraríamos a todos, né, que as grandes religiões, por exemplo, no Brasil, as grandes religiões no mundo ocidental, elas todas, né, têm um contexto judaico-cristão, e dentro do judaísmo, e principalmente dentro do cristianismo, a misericórdia, a busca de um entendimento fraternal é fundamental. Jogar pedras não adianta, e aí nós nos lembramos da passagem da mulher adúltera. Para quem não conhece, estava Jesus à beira, né, do lago, né, como o lago de Genezaré era muito grande, né, ela considerava aquilo o mar da Galileia, e ele estava escrevendo na areia quando os homens, né, do seu povo trouxeram uma mulher em adultério com o objetivo de atentá-lo, porque a lei mandava apedrejar a mulher, não o casal, mas a mulher, quando ela fosse encontrada em adultério. Então eles foram propor a Jesus uma situação, que aquela mulher foi encontrada em adultério, e o que ele propunha naquele fato. Porque se ele propusesse apedrejar a mulher como a lei mandava, ele estava indo de encontro ao seu ensinamento de amor, que convidava a se receber e acolher os pecadores. E se ele dissesse que não se deveria julgar pedra nela, ele estaria indo contra a lei, e isso era considerado um crime, e nesse sentido ele poderia ser preso. Habilmente entendendo isso, Jesus propõe a eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Voltou a escrever na areia, e quando levantou os olhos, aqueles homens tinham saído, e diz o Evangelho que foram saindo dos mais velhos primeiro, depois os mais novos, porque em matéria de pecado, quem já viveu mais pecou mais do que os mais novos, pelo menos essa seria a lógica. Ele pergunta à mulher: mulher, alguém te condenou? Não. Então também não te condeno. Vá e não peques mais. Então essa postura de condenar as pessoas, ela é frontalmente contra a proposta de Jesus diante de qualquer situação de sofrimento, de defeito moral que a pessoa carregue. Ele acolhia, ele orientava, mas ele não condenava ninguém.
E é importante a gente entender que esses problemas que nós estamos falando aqui, eles são tão, complexos que eles não vão ser resolvidos simplesmente por intervenção médica, de nenhuma maneira farmacológica, por cirurgia. Os problemas do campo do sexo, eles não se resolvem no campo da matéria, porque eles estão e envolvem verdadeiramente as pessoas no campo emocional, afetivo, e eles precisam ser revistos nesse lugar. Então, diante dessa situação, a grande atitude que nós devemos tomar é uma atitude de compaixão. E auxiliar essas pessoas a fazerem um processo de transformação com o cuidado da compaixão, de auxiliar a criatura a se reconstruir na sua caminhada, mas não agir de tal forma que você queira fazer no lugar dele ou definir o que ele deve fazer. Embora nós trazemos aqui claramente 3 passos que são importantes para se evitar a obsessão no campo espiritual. Se a obsessão começa num processo de auto-obsessão, a forma de prevenir é eu me cuidar. E a forma de eu me tratar é eu tirar o componente doentio que eu apresento para que o outro não consiga ter terreno para agir sobre mim. Então, nós teríamos que aperfeiçoar os nossos sentimentos, sublimar os nossos impulsos e dilatar a nossa capacidade espiritual, que foi o que nós fomos trazendo para aqui. Então, à medida em que eu adquiro virtudes, à medida em que eu me torno mais gente, com gentileza, que eu trato a vida com mais afeto, com mais respeito, com mais dignidade, à medida em que eu percebo que as questões das influências espirituais, o problema não é quem vem me influenciar, o problema sou eu que me permito ser influenciado, em que eu percebo que a responsabilidade é minha e não do outro, eu consigo sair desse contexto e dessa situação. Eram essas as nossas considerações sobre o tema. Espero que a gente possa ter atendido os nossos companheiros nessa visão. Lembrando que essa live não vai ficar gravada no Instagram. Ela vai, depois de editada pela equipe, vai ser colocada no nosso YouTube, E nós, então, vamos, dentro em breve, deixá-la. E se vocês gostaram, lembre as pessoas, lembre-se de entrar no nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade, e se inscrevam, se gostaram da palestra, se assistiram, dê um like, coloca comentário, para a gente é importante saber o que está bom, o que precisa melhorar, o que precisamos fazer de melhor,
Nós estamos aqui para divulgar um tema, né, e que isso seja possível ser feito da melhor forma. E, né, marque um sininho, porque toda semana nós temos alguma coisa nova. Obrigado por aqueles que nos acompanharam o tempo todo, aqueles que viram alguma parte da nossa live. Nós estamos aí agradecendo a todos. Eu gostaria de agradecer e de fazer uma referência muito rápida a todos aqueles que compareceram nesse último final de semana. Nós estamos em junho de 2023, para quem está assistindo a gravado. Nós tivemos uma imersão presencial nesse final de semana aqui em Belo Horizonte, um grupo de pessoas falando sobre a jornada na arte de acolher. Foi momentos muito gostosos, foram compartilhamentos muito importantes. Algumas pessoas já nos pediram para repetir, em breve nós vamos ver o que nós vamos fazer. Outras pessoas saíram de lá nos pedindo outros eventos para fazermos outros tipos de trabalho para eles participarem. Nós também vamos pensar nisso, mas nós queremos agradecer quem acreditou, esteve conosco nesse primeiro evento presencial depois da pandemia, né, dentro dessa perspectiva profissional de fazer o trabalho, e agradecer a equipe que estava conosco, a Évila que organizou tudo, né? Agradecer a todos que de alguma forma foram parceiros e colaboraram, e continue nos seguindo no Instagram. Todos os dias nós temos uma postagem nova, temos uma reflexão nova. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até terça-feira que vem.